Fala Paramétricos, tudo bom? No vídeo de hoje da série E se fosse no Grasshopper, eu vou usar o componente que a gente tinha usado na última aula, que é o Polar Array, e eu vou fazer uma modelagem que, assim, ó, ia facilitar muito o trabalho do homem se ele tivesse usado naquela época. Eu vou modelar a Catedral de Brasília usando o Polar Array, como eu tinha falado. É um componente muito bom se vocês vão fazer algum tipo de modelagem que seja simétrica e seja, como eu falei, redonda, assim, um polar. E todo mundo já usou, certo? Mas às vezes fica assim, como é que eu posso utilizar? Vai ser dessa maneira que vocês conseguem utilizar no Grasshopper, tá? Então se tu já curtiu, não te esquece, te inscreve. Se não é inscrito ainda, te inscreve. Ativa as notificações, tá? Para não perder o conteúdo aqui no YouTube. E nos segue lá no Instagram, oficina.paramétrica. Todo o conteúdo divulgado está sendo divulgado no Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aula. Tá, beleza. Olha só. Eu já tenho aqui então esse perfil, que é mais ou menos o perfil que a gente tem na Catedral, tá? Vou trazer ela para o Grasshopper. Curve, botão direito, set one curve, trazer para cá. Vou disponibilizar para vocês essa curva base. Não se preocupe, vai estar disponibilizado. Primeira coisa então, como eu tinha feito na última aula, eu tinha usado o Polar Array. Só que agora eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? O que eu preciso? Vou vir aqui, ó, Endpoints, e pegar minha curva e botar no meu Endpoints. Agora ele me deu, ó, ponto de começo e o ponto de fim. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse ponto aqui de baixo, ó, o End, deixa eu trazer ele para cá, e eu quero mover ele, tá? E mover ele para dentro dessa curva, tá? No caso que seria o para dentro da Catedral. Eu sempre quero que esse seja o ponto que ele vai fazer o array. Antes a gente tinha usado sempre a origem aqui, ó, o XYZ, bem aqui. Mas agora eu quero ter esse controle. E eu quero que seja nesse ponto que vai estar para dentro da Catedral. Vamos lá. Move. Qual direção? Eu quero que seja em X. Então, Unit X. Botar aqui. Pegar meu ponto e trazer para cá. Escolhe, ele moveu muito pouco. Vou mover um pouquinho mais. Botar aqui um slider, tá? Clicar duas vezes. Nenhum número, não precisa, tá? Botar de 0, vou botar 500. Vamos ver. Não, foi muito, não precisa. Vou voltar aqui e vou corrigir. Vou botar 100. Acho que já tá bom. Feito então. A gente tem esse ponto, que ele vai estar aqui, ó. Esse vai ser o nosso centro de rotação. E agora eu vou pegar o Polar Array. Vamos lá, Polar Array. Esse aqui. O que ele pede? Geometria. Vou pegar minha curva então, que vai ser a de base. Ele pede esse ponto que ele vai fazer o giro, né? Vou trazer ele para cá. E depois ele pede o número de rotações e o ângulo. Vamos lá, vamos com calma. Primeiro eu vou mover esse ponto um pouquinho mais, ó, que eu quero que ela seja um pouco mais aberta. Beleza. Outra coisa. Não estou me pegando muito em medidas, como vocês já podem ter percebido, tá? Quero deixar o mais parecido possível, só quero que vocês entendam como é que a gente consegue aplicar isso no projeto. Então, medida agora, não estou muito interessado, tá bom? Caso vocês já queiram usar, aí sim, coloquem medidas. Usem medidas de fato. Eu aqui, tá mais no olho e tentar deixar o mais parecido possível. Se for uma modelagem um pouco mais séria, aí sim, para um cliente, uma coisa do tipo, aí a gente tem que usar a medida, obviamente. Beleza. Vamos lá, o número. Quantos que a gente tem aqui? Tinha anotado, são 17. Vamos lá então. Vou pegar um painel e botar 17, que vão ser 17 desses pilares. Vou trazer para cá. Feito. E o ângulo? Vim aqui no slider de novo, entrar nele, ser de 0 até 360. E eu vou botar... Não vou botar nenhuma casa pela vida. Pegar aqui no ângulo e degree. Não, na verdade nem precisa disso aqui, né? Vai ser sempre uma volta, então eu não preciso disso. Não preciso. Tirar aqui, ó, não preciso disso aqui. Isso aqui vai ser sempre o mesmo. Feito então. O que a gente tem que fazer agora? Ela tem aquele perfil, né? Que passa, né? Aquele pilar a partir dessa curva, né? A gente fez uma curva base, depois agora a gente vai seguir com um perfil para fazer os pilares. Como é que a gente faz isso? Vamos lá.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, então, eu tenho essa minha curva aqui, tá? E eu tenho que aplicar o perfil, que ele é triangular, certo? E eu tenho que aplicar ele nessa minha curva. Porque aí depois eu consigo fazer um loft entre eles. E aí eu consigo criar o perfil que a gente tem na catedral, certo? Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado perp frame, tá? Frames, que eu preciso de mais de um. Perp frames. O que ele pede? Ele pede curva para dividir, o número de segmentos, tá? E ele pede se eu quero alinhar os frames. Vou mostrar aqui o que vai acontecer. Vou pegar essa minha curva e vou botar no perp frames. Olha só, ele criou vários frames a partir dessa curva. E todos eles são perpendiculares à curva, então eles sempre vão estar a 90 graus perpendicular. Então eu consigo pegar e passar todos esses frames aqui, em cada uma daquelas curvas. Não preciso de tanto, aqui ele está com 10, né? Vou pegar o painel aqui e eu preciso só de 2. E por que eu uso o painel aqui? Eu usei o painel aqui e usei o painel aqui também. Porque eu sei que esses valores eles são fixos. Eu não tenho por que um slider para eu ter que mudar eles. Eles vão ser sempre 2, vão ser sempre 17. Não preciso ficar trocando, certo? Então é por isso que eu uso um painel. O slider sim, o slider eu quero mudar, quero testar, aí eu uso um slider. Quando eu sei que o valor é fixo, eu boto aqui um painel, tá? Então beleza. Botei aqui então esses meus frames e agora, o que ele me dá de output, ó? Frames. E cada um eu tenho 3 em cada uma das linhas. O que eu vou fazer agora? Tenho que pegar, né, um triângulo e implantar nesse meu perfil. Vamos lá. Polígono. Esse aqui. Ó, ele criou um polígono, mas ele criou sempre no padrão, ó, que é o plano XY. Qual vai ser o plano que eu vou botar esse polígono? Vai ser nos meus frames, ó. Vou botar ele aqui. Ó, agora eu apliquei esses frames, esses polígonos em cada um dos frames da minha curva, tá? Vamos ajeitar ele. Eu sei que ele é triangular, certo? Então vamos lá. De novo, um painel. E eu vou botar aqui, ó, o número de segmentos vão ser 3. Vou pegar aqui nos meus segmentos e botar no meu polígono. E eu também sei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui no Google, Catedral de Brasília. Vou dar uma analisadinha que eu quero mostrar pra vocês bem certinho o que acontece. Ó, vou pegar uma foto aqui, tá? Deixa eu trazer pra cá a tela. Ó, olha só. Vocês estão vendo que no começo aqui, ó, ele é fininho. Lá em cima ele engorda, ele fica um pouquinho maior, o perfil fica um pouquinho maior e depois lá em cima ele diminui de novo e até menos do que ele tinha aqui no começo. Como que a gente consegue fazer isso, tá? Obviamente a gente vai ter 3 valores para botar aqui, né? Um valor aqui do tamanho do nosso polígono, um outro que está aqui no meio e um outro que está lá em cima, tá? É isso que a gente vai fazer. Olha só, ele pede aqui, ó, high, tá? Que vai ser o raio desse polígono. Deixa eu pegar um slider e mostrar para vocês. Conectar ele aqui, ó. E se eu mudar, o raio muda. Aqui ele tá bem pequeno, né? Porque tá de 0 até 1. Como que a gente consegue botar, então, 3 raios diferentes? Tem 2 maneiras, tá? A gente pode vir aqui, pegar um slider, modificar ele. Pode ser de 0, de uma casa depois da vírgula, de 0 até 10. Dá um OK. Vou apagar esse aqui. Trazer para baixo. E ligar. O primeiro eu quero que seja 4.7. Ctrl C, Ctrl V. O segundo eu quero que seja 7.8. E o terceiro eu quero que seja 10. Ó, ele foi aqui e ele criou um raio para cada um. E eu consigo escolher aqui. Eu sei que o primeiro lá é bem pequeno, esse aqui é um pouco mais grosso e esse aqui ele não é tão pequeno que nem o de cima, tá? Tem essa maneira com os sliders, tá? Mas eu gosto de fazer de uma outra maneira, que é um pouco mais organizado. Vou apagar isso aqui. Aqui em cima
na aba parâmetros, a gente tem bem aqui na direita, ó, Gene Pool. Vou trazer para cá. E esse Gene Pool, ele é um acessório, assim, como se fosse o slider do Galápagos, né, que é o algoritmo evolutivo do Grasshopper. Futuramente vamos ter aula sobre ele. Por enquanto vamos só usar essa ferramenta. Vou entrar nela e ele pede aqui, ó, quantos genes eu vou querer, que na verdade são como sliders. Eu vou querer, nesse caso, 3 sliders, com um número depois da vírgula, o mínimo 0 e o máximo, quando eu tinha botado, 10. Ok? Ok. E agora eu vou pegar esse meu Gene Pool aqui e botar nos meus raios. E agora eu consigo selecionar aqui, ó. Acho ele dessa maneira um pouco mais organizada, tá? Porque eu consigo, não preciso ter 3 sliders individuais. Aqui eu tenho um componente só que já vai fazer o trabalho para mim. Então, ó, vou botar aqui, mais ou menos, aqui. Esse aqui é um pouquinho maior que lá em cima, né? Como a gente tinha visto na imagem. E agora, feito. Temos aqui, então, esses nossos 3 perfis. E agora, vamos lá. Como é que eu vou, então, criar esse pilar? Tem algumas maneiras e eu quero mostrar que eu acho que é a mais efetiva para esse caso. Sweep 1, tá? O que ele faz? Ele pede uma curva base e as seções. E ele vai criar, então, uma geometria a partir dessa curva. É como se fosse um pipe. Ele pedia sempre uma curva e ele criava um tubo, só que ele era sempre redondo. O sweep não. O sweep a gente pode ter alguma forma e ele vai fazer o mesmo trabalho que o pipe, só que com essa seção que a gente escolhe, que nesse caso são esses polígonos. O que ele pede? Rail, que é a curva base, que é onde ele vai seguir, que nesse caso então vem aqui no nosso Polar Array, tá? E ele pede as seções, que são os nossos polígonos. Vem aqui e trazer para cá. Só que olha só, ele deu um problema que a gente tem que variar as listas no Grasshopper, tá? Data match. Tá vendo que aqui, ó, quando ele entrou no frame, a árvore de dados mudou? Ó, eu tenho vários grupos aqui, ó, tá? Deixa eu pegar o Parent Viewer e dar uma mostrada aqui para vocês. Ó, tem aqui vários grupos, ó, e cada um desses grupos ele tem 3 frames, que é cada um por uma linha, né? Como eu tinha mostrado. Essa linha aqui, ó, tem 3 frames, então é isso aqui. A outra tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui. E aqui no Polar Array, ó, a gente só tem um grupo, onde estão todas as minhas linhas, tá? E nesse momento acaba que o Grasshopper, as listas não estão pareadas e ele começa a dar aquele, né, esse, entre aspas, bug do que aconteceu. Como é que a gente arruma isso? Botão direito aqui, Graft. Agora sim, ó, ele conseguiu parear as listas, tá? E agora a gente consegue olhar aqui, ó, e dar uma melhorada. Isso aqui tem que ser bem menor. Aqui em cima também tem que ser menor e aqui em cima tem que ser um pouquinho maior. Beleza. Tá? Bom, os pilares já estão feitos. Só um detalhe, ó. Eles estão saindo daqui como um B-Wrap aberto, tá? O que eu vou fazer? Só quero fechar eles. Eu vou usar o Cap Hole. E agora eu fechei eles. Ó. Agora ele tem uma tampa aqui em cima, que antes ele não tinha. Vou selecionar tudo isso aqui. Tampinha. E só para fechar agora, que na catedral tem todo aqui, ó, todo esse vitral aqui que passa entre ela. Como é que a gente faz isso? Bem simples, tá? Eu tenho minhas linhas base aqui, ó. Eu vou criar um loft entre elas, como eu tinha mostrado na aula. Loft. Trago para cá. O que eu tenho que fazer? Aqui. Flatten. Ó, criou esse loft entre as curvas. Por que eu dei o flatten? Porque é como ele lê as listas do loft. O loft ele só aceita listas de curvas, tá? O que a gente tinha aqui? A gente tinha cada uma das linhas em um grupo, e ele não aceita, então a gente tem que vir aqui e botar todas em um grupo só. E aí ele consegue ler essa superfície e fazer entre as curvas, tá? Detalhezinho, ele não está fechando. Botão direito, Loft Options, Closed Loft. Tá? Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui. Fazer para cá. Só que também tem um outro detalhezinho, tá? Só pra gente finalizar, é que ali em cima a gente tem ele um pouquinho mais, tá? Beleza.
componente extend curve. Eu vou estender essa minha curva. Vou pegar aqui, ó, antes de tudo que eu tinha aqui, ó, que aqui eu venho minhas linhas, certo? Eu vou estender elas. Pegar um slider. E o que ele pede? Ele pede o tipo de extensão, se a gente não precisa mudar, e ele pede o tamanho que ele vai estender no início e no fim. Vou vir aqui, ó, botar esse slider para os dois. Ó, só que ele está estendendo muito pouco. Vou aumentar ele. Está indo até 1, vou botar 10. Ok? Ok, ok. Agora eu consigo estender mais ele. Porque ele está indo para baixo também, não quero que vá para baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, e um deles eu vou ver qual que é. Ó, esse daqui eu vou deixar em 0. Tá? Agora eu tenho minhas curvas ali que estão estendidas e agora eu vou reconectar tudo. Tudo que eu tinha saindo aqui, ó, eu quero que saia daqui agora. Shift Ctrl e eu trago para cá. Só que, óbvio, não tá dando, porque eu não tenho mais... Eu tinha um loop, não consigo fazer um loop. Eu só reconecto aqui, ó. E de novo, o loft está seguindo também. Eu só tenho que pegar aqui de trás, ó. Agora sim, ó, eu consegui distanciar. E eu consigo ajeitar aqui, ó. Assim tá bom. E tudo isso aqui, ó, a gente consegue escolher tudo paramétrico. Se eu quiser mudar aqui o ponto, ó, eu consigo aumentar ou diminuir, tá? Esses números aqui não mudam, tá? Não mudam. Aqui eu consigo escolher também o quanto que eu quero estender aquela curva lá em cima. A de baixo também não tem porquê. Podemos até fazer assim, ó, pegar o painel e botar 0. Se eu quero que não mude, não tem porquê eu ter um slider. 0. Vou apagar isso aqui. Aqui também eu consigo escolher o tamanho dos perfis, ó, pelo GNPool, que organiza, né? Todos aqueles sliders que eu ia ter que ter, eu consigo organizar com o GNPool. Aqui também os segmentos não mudam, tá? Não tem por que mudar. Os frames também não mudam, porque eu tenho um painel. Na verdade até poderia, mas se eu mudasse aqui, ó, 4, eu teria que mudar aqui também embaixo. Então toda hora vocês teriam que ficar alterando. Não tem por que fazer isso, tá? E é dessa maneira que Niemeyer faria a Catedral de Brasília usando o Grasshopper. Uma maneira muito mais fácil. Então tá, essa aqui foi a aula, tá? Pegando então tudo que a gente aprendeu no Polar Array na aula da semana e trazendo para cá e aplicando num projeto, como é que a gente usaria isso num projeto. E obviamente, isso aqui não foi criado com o intuito de fazer ou recriar a Catedral de Brasília, tá? Então, seguinte, usem a imaginação. Como é que esse Polar Array ele pode me servir no meu projeto? Como é que eu posso utilizar ele? Aqui eu mostrei um exemplo, tá? Agora a pergunta é, como é que eu posso levar isso pro meu projeto? Tá bom? Então se curtiu a aula e não é inscrito, te inscreve no canal, tá? Ativa as notificações também para não perder nada do que a gente lança aqui no YouTube. E também nos segue no Instagram, oficina.paramétrica, e lá a gente está divulgando todo o conteúdo da nossa página pelo Instagram, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.